Olá, amantes das histórias da Bíblia. Hoje, mergulhamos em um tema intrigante que ecoa pelas páginas da Bíblia: os samaritanos. Por que eles eram tão odiados? Este é um capítulo fascinante e significativo que revela as complexidades dos relacionamentos entre as pessoas naquela época. Antes de começarmos essa jornada de descoberta, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para você. Agora, vamos desvendar os mistérios por trás do ódio dos samaritanos. Você já ouviu falar dos samaritanos? Esse povo era considerado uma das maiores abominações pelos judeus e muitas vezes era evitado até pelos estrangeiros. Mas qual a origem desse ódio? O que tornou os samaritanos tão desprezados pela sociedade da época? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Antes de assistir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o próximo conteúdo em primeira mão. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O termo bom samaritano é frequentemente usado para descrever alguém que ajuda os outros, mas poucos sabem realmente quem eram os samaritanos na Bíblia. Os samaritanos eram um grupo de pessoas que viveram na região de Israel após a conquista síria. Eles sobreviveram até a época de Jesus e ainda existem em número limitado hoje. A Bíblia conta diversas histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre judeus e samaritanos é um assunto recorrente nos evangelhos. Para entender a origem dos samaritanos, é necessário voltar para os tempos dos reis de Israel. Depois que o rei Salomão governou os israelitas, seu filho Roboão tomou ações imprudentes no século X, o que levou à corrupção e ao pecado em ambos os reinos. Apesar das advertências dos profetas enviados por Deus, como resultado, Deus anunciou que eles seriam conquistados por outros povos. O reino do norte foi pior do que o reino do sul, com uma linhagem de governantes perversos. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel caiu nas mãos dos assírios, e muitos israelitas foram levados para a Síria como cativos. Mas alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros. Esses meio-judeus, meio-gentios, ficaram conhecidos como samaritanos. Em 586 a.C., o reino de Judá, no sul, caiu nas mãos do Império Babilônico. Quando os muros de Jerusalém foram rompidos, o templo foi destruído e os muros da cidade foram derrubados. Os primeiros registros bíblicos dos samaritanos são encontrados nos livros de Esdras e Neemias, que remontam ao século V a.C., quando o Império Persa substituiu a Babilônia como potência. Neemias, um judeu, obteve permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém, mas os samaritanos locais se opuseram e criaram problemas para Neemias e sua equipe de trabalho. Este conflito foi o início de um longo período de inimizade entre os judeus e os samaritanos. Nos tempos antigos, Samaria era a capital do Reino do Norte de Israel. E após a queda de Israel, a região de Samaria estava localizada no centro do que costumava ser o Reino do Norte durante o tempo de Jesus. Samaria ficava entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul. Atualmente, a região de Samaria está localizada no norte da Cisjordânia, onde algumas centenas de samaritanos ainda vivem e seguem sua fé com base no Pentateuco e no Monte Gerizim. Por que os samaritanos eram tão odiados na época de Jesus? Os samaritanos eram amplamente desprezados pelos judeus devido a uma série de fatores. Primeiro, eles eram considerados uma mistura de israelitas espiritualmente corruptos e estrangeiros pagãos que criaram uma religião que os judeus consideravam heresia. Os samaritanos tinham seu próprio centro de adoração no Monte Gerizim e sua própria versão única dos 5 livros escritos pelo Pentateuco, rejeitando os escritos dos profetas e judeus. Além disso, nas tradições, os samaritanos se consideravam os verdadeiros descendentes de Israel e preservadores da verdadeira religião, enquanto consideravam o Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico ilegítimos. Quando os judeus retornaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram para os esforços de reconstrução, o que levou a mais hostilidade. Como as duas seitas foram estabelecidas na terra em oposição uma à outra. Para os judeus, um samaritano era mais desprezado do que um gentil, pois os samaritanos eram vistos como mestiços que contaminaram a verdadeira religião. Essas diferenças teológicas históricas criaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Jesus frequentemente ensinava espiritualmente por meio de parábolas ou histórias. Uma de suas parábolas mais famosas
é a do bom samaritano, encontrada em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Um especialista na lei levantou-se para testar Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus voltou a questão para ele teve que dizer que a lei afirmava que uma pessoa deveria amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. No entanto, o especialista, confuso, queria apenas se justificar e perguntou: quem é meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. A isso Jesus respondeu com uma parábola. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Eles despiram-no, espancaram-no e foram embora, deixando-o meio morto. Aconteceu que um sacerdote ia pela mesma estrada, e ao ver o homem, passou do outro lado. Da mesma forma, um levita, ao chegar ao local e vê-lo, também passou do outro lado. Mas um samaritano, enquanto viajava, chegou onde o homem estava, e ao vê-lo, teve pena dele. Foi até ele, fez um curativo nas feridas, derramando azeite e vinho. Depois, colocou o homem em seu próprio burro, levou-o para uma pousada e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao estalajadeiro, dizendo: cuide dele, e quando eu voltar, reembolsarei você por quaisquer despesas extras que você possa ter. Lucas capítulo 10, versículo 35. O bom samaritano, então, não era uma pessoa real, ele era um símbolo. Um homem religioso queria limitar quem era seu vizinho e assim justificar-se. Em vez disso, Jesus mudou a pergunta. Ele usou o pano de fundo do ódio dos judeus para os samaritanos para mostrar que todos eram seus próximos, mesmo aqueles considerados inimigos. Jesus perguntou: qual destes você acha que era o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O especialista em lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse-lhe: vá e faça o mesmo. Em uma de suas viagens, Jesus passou por Samaria e parou perto de um poço para descansar. Uma mulher samaritana veio buscar água, e Jesus pediu que ela lhe desse um pouco de água. A mulher ficou surpresa porque judeus e samaritanos não interagiam, mas Jesus ofereceu-lhe água viva, que saciaria sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre sua vida pessoal e como ela teve vários maridos. Isso impressionou a mulher, e Jesus aproveitou a oportunidade para ensinar. Ele questionou qual era a forma correta de adoração, se para os judeus ou para os samaritanos. Jesus respondeu que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher então percebeu que Jesus era um profeta e mencionou que esperava a vinda do Messias. Jesus disse a ela que ele era o Messias. Isso levou muitos samaritanos a acreditar nele. A conversa com a mulher samaritana mostrou que Jesus veio para inaugurar uma nova era em que a forma correta de adoração não seria mais limitada a um local ou tradição específica, mas sim a um relacionamento pessoal com Deus em espírito e em verdade. Jesus teve muitas interações com os samaritanos porque mostrou cuidado com todos, especialmente os pobres e marginalizados. Embora o mundo os rejeitasse e ele não se preocupasse com a opinião dos líderes religiosos, ele ensinou que o Evangelho é para todos, não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, pois eles foram oprimidos e odiados pelos judeus devido à sua religião mista e idólatra. No entanto, o Evangelho trouxe esperança para Samaria, e os crentes espalharam a mensagem por todo o mundo. Quando Filipe pregou em Samaria, muitos foram curados, e a cidade ficou cheia de alegria. A história da Samaria nos lembra que não importa quem somos ou de onde viemos, podemos encontrar boas notícias através de Jesus Cristo. Você gostou de aprender mais sobre os samaritanos? Comente abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim concluímos mais uma jornada fascinante pelas histórias da Bíblia, desvendando o enigma dos samaritanos e por que eles eram tão odiados. Espero que você tenha gostado dessa exploração e encontrado insights valiosos. Se gostou do vídeo e deseja continuar recebendo conteúdo envolvente como esse, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e familiares. E claro, se inscrever no canal de Histórias Bíblicas. Ative o sininho de notificação para ser o primeiro a receber nossas atualizações. Obrigado por fazer parte desta comunidade de exploradores da palavra. Até a próxima aqui no canal de Histórias da Bíblia. Que a paz e a sabedoria estejam com todos vocês.